programa Saber Direito desta semana é com o professor Alain Balaban Sasson. O curso é sobre Direito Eletrônico do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br, e você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, este é o programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Alain Balaban, sou professor de Direito e Processo do Trabalho e advogado trabalhista. Estou conversando com vocês, estudantes e curiosos no assunto, sobre o tema de Direito Eletrônico do Trabalho, aonde em nossa primeira aula falamos sobre o fenômeno do teletrabalho. Mostramos a legislação atual trabalhista, em seu artigo 6º da CLT, falamos de legislações alheias de outros países e trouxemos na prática como ocorre o teletrabalho. A segunda aula, que iremos começar agora, falaremos de uma continuação do teletrabalho, ou seja, iremos falar sobre os meios tecnológicos utilizados na relação laboral, os poderes que os empregadores têm e os deveres do empregado. Da mesma forma que falamos em nossa aula anterior, é importante citarmos o mercado de trabalho e a globalização. Hoje em dia, entendo que não resta qualquer dúvida que o empregado ele deve estar a par da globalização. Ou seja, de tudo aquilo que acontece no mundo, o empregado tem que saber. E as empresas elas têm se comportado dessa forma. Hoje, uma multinacional brasileira pode estar na China, uma multinacional americana pode estar aonde? No Brasil. E assim sucessivamente. Dessa forma, a globalização é um fenômeno que o empregado precisa entender e também precisa compreender. Importante também citar, nessa parte introdutória, que a legislação brasileira, ela tanto na Constituição Federal, que iremos tratar daqui a pouco, quanto na CLT, que já tratamos, e vamos falar muito do artigo 6º, ela entende e viabiliza a existência da tecnologia na relação laboral. E ainda, importante falar e citar que a legislação ela não serve apenas para o empregado ou o empregador, ela também serve para o sistema judicial. Veja bem, hoje em dia, o nosso poder judiciário, no caso o poder trabalhista, da Justiça do Trabalho, ele precisa ser muito célere. O que eu quero dizer com isso? Que hoje o empregado que entra com uma reclamação trabalhista, ele quer receber os seus direitos, se lhe forem devidos. E dessa forma, ele precisa de uma certa celeridade para receber todos esses direitos. Veja bem, celeridade, ela tem um condão com a tecnologia. Por outro lado, o que verificamos no nosso dia a dia, é que o Poder Judiciário, por diversos motivos, ele acaba não acompanhando a tecnologia. E já já iremos falar sobre esse tema, que também tem a ver com a relação empregatícia. Veja bem, você tem um aparelho celular hoje em dia, certo? Certo. Difícil também pensarmos em alguém que não tenha um aparelho celular. Eu não sei se você que está aí na sua casa lembra do seu primeiro aparelho celular. Você tinha aquele aparelho grande, gigante, pesado, conhecido como tijolão. E estamos falando desse aparelho de 5, 10 anos atrás. Este aparelho celular, ele já era um meio tecnológico. Ou seja, um empregado que tinha aquele tijolão há 10 anos atrás, ele poderia começar a utilizar a tecnologia para o seu trabalho. Agora, você consegue imaginar há 10 anos atrás um aparelho tirar, por exemplo, uma foto? Você consegue imaginar há 10 anos atrás um aparelho ter acesso à internet? O que era a internet há 10, 15 anos atrás? Então, a tecnologia, no nosso exemplo, o aparelho celular, ela tem avançado de uma forma muito, muito rápida. Aonde um celular, hoje na sua mão, ele tem o poder do quê? De verificar o que está acontecendo em qualquer parte do mundo. Você pode se comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, o que possibilita utilizar essa tecnologia ao trabalho. Outro exemplo interessante, quando falamos da tecnologia, refere-se a um computador. Se você pegar os primeiros computadores que existiam, eles eram gigantescos, eles eram do tamanho de uma sala.
e eles eram muito grandes e tinham uma pouca capacidade. Com o passar do tempo, um computador acabou cabendo também na sua mão. Hoje, um celular, ele faz tudo, menos ligar, mas ele é um computador e uma tecnologia muito forte que tem na sua mão. O mesmo com computadores, um tablet como esse que eu estou utilizando, ou seja, temos um computador na palma da nossa mão. E o empresário ou empregador, ele verificando isso, começou a utilizar essa tecnologia e passou essa tecnologia ao seu empregado. Veja bem, quais são os principais meios eletrônicos utilizados na relação de emprego, na relação empregatícia? Podemos citar a informática, software, hardware, internet. Ou seja, o empregado ele tem que saber utilizar o software. Na aula passada, quando falamos de teletrabalho, um empregado que precisa lançar informações de um departamento pessoal, ele com certeza deve utilizar um software, aonde aquela empresa deve dar esse trabalho. Aquele exemplo também que dei na aula passada sobre o engenheiro que está dentro de uma floresta colocando cabos de energia, ele está utilizando um hardware, como por exemplo um GPS. E a internet, sem sombra de dúvidas, é onde está a troca de informações entre o empregado e entre o empregador. Mas existem outros meios tecnológicos que também acabam sendo utilizados, como por exemplo a telefonia móvel. Hoje um empregado ou um empregador se comunicam por telefonia móvel. E como essa telefonia ela é regulamentada? Se o empregado ligar fora do horário de trabalho para aquele empregador, ou se o empregador ligar para o empregado fora do horário de trabalho, como isso será definido? Já já iremos falar sobre isso. Mas ainda, com relação à tecnologia, falamos do GPS, máquinas eletrônicas. Hoje em dia, esta aula, por exemplo, estou dando uma aula utilizando meios tecnológicos. Você está vendo essa aula ou pela televisão ou por algum canal na internet. Então, até o ensino passou por um meio tecnológico. Então, não há como voltarmos atrás. Gostaria de dar 2 exemplos a vocês que estão em sua casa para que possamos entender essa tecnologia. Lembro que, algum tempo atrás, eu assisti uma matéria muito interessante em um canal na televisão, onde um médico ele foi acordado mais ou menos umas 4 horas da manhã com a seguinte urgência: olhe, doutor, o paciente fulano tomou um tiro. O senhor precisa operar esse paciente. Pois bem, o médico levantou, jogou uma água no rosto, penteou o seu cabelo e, ainda de pijama, foi até um computador que estava em sua residência e, em menos de 2 minutos, esse médico estava fazendo uma operação à distância no paciente. O paciente ele era um soldado que estava no Iraque, onde havia tomado um tiro. E o médico, em sua casa nos Estados Unidos, fez uma operação através da tecnologia de uma forma remota. Faço uma pergunta: e se essa moda pega? Como esse médico estará protegido, no caso brasileiro, em face da legislação trabalhista? Esse médico será um teletrabalhador? Veja bem, vamos pegar uma jurisprudência sobre médico. Um médico que trabalha em um hospital. Por exemplo, o TRT da 2ª Região, ele tem o seguinte entendimento. Me permitam ler. Que o reclamante era o único cirurgião. O laudo pericial de folhas, com esclarecimento em outras folhas, conclui que o autor, o médico, esteve exposto a agentes biológicos nocivos à sua saúde. No entendimento, a vítima de acidente, sendo certo que os EPIs, equipamentos de proteção individual, não eram suficientes para neutralizar ou eliminar a nocividade constatada. Um médico que está operando, ele tem o quê? Agentes nocivos. Então, aquele cirurgião médico empregado de um determinado hospital, ele tem direito a perceber o adicional de insalubridade. Entretanto, nesse exemplo do médico que faz um trabalho à distância, eu lhes pergunto, esse médico está em sua casa, ele tem direito a perceber o adicional de insalubridade? Então percebemos que a tecnologia aplicada ao ambiente de trabalho, ela com certeza começa a mudar alguns paradigmas que nós temos. Não sei se eu teria coragem de ser operado de uma forma distante, mas com certeza a tecnologia, do jeito que ela vai
avançando a cada dia, com certeza esse tipo de trabalho será uma realidade em um pouco tempo. Daqui uns 10, 15 anos, com certeza teremos médicos operando em suas casas, médicos empregados que têm direito. Quero lhe falar sobre um outro exemplo muito interessante. Vocês sabiam que hoje em dia existem aviões que são pilotados à distância? Isso geralmente são aviões militares, aqueles aviões de espionagem. Entretanto, é possível que um avião comercial, qualquer tipo de avião comercial, também seja pilotado à distância. Se você teria coragem ou não de entrar num avião sem piloto, eu não sei. Entretanto, pode ser que seja uma tecnologia que ocorra daqui 10, 15, 20 anos. E aí eu lhes pergunto, como esse piloto estará em face da legislação trabalhista atual? A resposta é muito simples. Veja bem o entendimento jurisprudencial em face de um piloto de avião. O TRT, também da 2ª Região São Paulo, fala o seguinte: o reclamante na função de piloto acompanha o abastecimento da aeronave durante o bombeamento de líquido inflamável. Ou seja, permanecia em área de risco determinada em norma. Por fim, o laudo pericial conclui pela caracterização da periculosidade no trabalho desempenhado pelo reclamante. O piloto que está acompanhando o abastecimento da aeronave, ele tem direito a perceber adicional de periculosidade, fazendo apenas um lembrete. Os empregados que trabalham com inflamáveis, explosivos e de uma forma equiparada a materiais elétricos, eles têm direito à periculosidade. Imagine se esse piloto agora está na casa dele, pilotando o avião de uma forma distante. Esse piloto, ele tem direito a perceber o adicional de periculosidade? A resposta é clara, a resposta é não. Então, a tecnologia aplicada ao direito do trabalho, o que vai acontecer com ela? Ela vai quebrar diversos paradigmas da nossa relação empregado-empregador. Pois bem, demonstrando esses exemplos, algumas dúvidas começam a surgir, principalmente com relação à proteção jurídica das empresas. Vocês devem estar perguntando, professor Alain, como uma empresa pode se proteger, já que temos apenas um único artigo na legislação trabalhista que permite o quê? Que permite o controle do empregado através do teletrabalho. A resposta é uma resposta interpretativa. As empresas, para que elas possam se proteger em face da tecnologia, elas devem sim utilizar a atual legislação. Agora, não basta só o artigo 6º. É preciso interpretarmos a Constituição Federal. A própria CLT tem alguns mecanismos que possibilitam esse controle da empresa em face da tecnologia e outros diplomas. Por exemplo, o contrato de trabalho que é feito entre empregado e empregador. O contrato de trabalho, ele é um instrumento fundamental na relação empregatícia. Não existe empregado que não tenha um contrato de trabalho. A lei fala que ele pode ser um contrato escrito ou tácito. Geralmente, o contrato de trabalho, ele é um contrato escrito, aonde todas as regras, vou frisar novamente, todas as regras devem estar claras no contrato de trabalho. Então, tudo aquilo que o empregado pode fazer ou tudo aquilo que o empregador precisa fazer em face do seu empregado deve constar uma cláusula específica no contrato de trabalho. Então, quando existe algum meio tecnológico nesta relação, é importante que o empregado coloque qual é a tecnologia que aquele empregado irá utilizar. Quais são as formas como aquele empregado irá se relacionar com aquela tecnologia. Para o quê? Para que não reste nenhum tipo de dúvida do que pode ou do que não pode. Importante também frisarmos um elemento fundamental no direito do trabalho. Existem duas palavrinhas que falam para o que serve aquele objeto de trabalho. É a palavra para e a palavra pelo. Tudo aquilo que é para o trabalho é considerado o quê? É considerado uma ferramenta de trabalho. Então, o meu empregado irá receber um notebook para o trabalho. É uma ferramenta de trabalho. O meu empregado irá receber
um tablet para o trabalho. É uma ferramenta de trabalho. O meu empregado irá receber um celular para o trabalho. Significa o quê? Que aquele celular é uma ferramenta de trabalho. Claro isso? Entretanto, a palavrinha pelo trabalho significa salário, dinheiro. Então, o meu empregado está recebendo um notebook pelo brilhante trabalho que ele fez. Aquele notebook que o meu empregado recebe, ele serve para o que o empregado entender da melhor forma possível. A empresa não tem qualquer ingerência em face do instrumento pelo trabalho. Um exemplo que não tenha nada a ver com a tecnologia, mas para que não reste nenhuma dúvida. Um empregado recebe um carro para o trabalho. O empregador pode controlar o itinerário desse carro? Sim. O empregador é responsável por aquele carro? Sim. O empregado pode fazer o que ele bem entender com aquele carro? Sim. É um carro para o trabalho. De contrapartida, esse mesmo empregado recebeu um carro pelo trabalho. Esse empregado, ele pode tirar um racha? Racha não é legal. Porém, se aquele empregado quiser fazer o que bem entender com aquele bem, ele pode. Por quê? Porque é um bem dele. Espero que tenha ficado claro essa diferença entre pelo e para. E é importante que tenha ficado claro, por quê? Porque a partir do momento que o empregado ele recebe algum tipo de tecnologia, ela deve ser utilizada para o trabalho. E este para deve constar aonde? No contrato de trabalho. Só que além do contrato de trabalho, não podemos esquecer que todo empregado deve ter a sua carteira de trabalho assinada, a CTPS. A CTPS deve ser assinada com os dados principais do contrato de trabalho, como, por exemplo, a remuneração. Então, o contrato de trabalho e a carteira de trabalho, eles dão garantias aos empregados, deveres aos empregadores, e se esses dois institutos estão completamente de acordo com a legislação, nenhum problema vai acontecer, nem para um, nem para outro. E isso, no meio tecnológico, acaba sendo fundamental, porque o contrato de trabalho, ele possibilita, desde que não vá contra a lei, uma infinidade de cláusulas onde você, empregador, pode colocar o meio tecnológico utilizado naquela função. O terceiro ponto é sobre o regulamento interno da empresa. E esse, na minha opinião, é o principal aspecto nas novas tecnologias. Qual é a ideia? A ideia é que a empresa ela monte um regulamento interno, o que está na consolidação das leis do trabalho, explicando de uma forma detalhada o que não está no contrato de trabalho para o que serve ou não aquela ferramenta de trabalho. Vamos dar um seguinte exemplo. Um empregado, ele tem um notebook, onde ele tem um software daquela empresa específica. Aquele empregado, ele sabe que aquele software existe e ele também sabe como utilizar aquele software, uma vez que existe um regulamento interno da empresa, explicando tudo aquilo que o empregado pode ou tudo aquilo que o empregado não pode fazer com aquele software, com aquela ferramenta. Então, a empresa precisa, não só precisa, como ela deve fazer um regulamento interno. O regulamento interno da empresa está na CLT. Ou seja, começamos a perceber que se você montar um bom contrato de trabalho, se a CTPS estiver assinada e existir um regulamento interno na empresa, esse empregado ele estará com os direitos e o empregador também estará com os direitos em dia. Eu já volto para falar sobre a proteção jurídica em mais alguns temas, só que antes disso vamos ver a primeira pergunta dessa aula. Olá, professor Alain, meu nome é Camila Oliveira e eu queria saber se o empregador pode monitorar o e-mail pessoal do empregado durante o horário de trabalho. E-mail pessoal, Camila. Que pergunta, hein? Se o empregador pode monitorar o e-mail pessoal do empregado. Bom, estava falando agora em contrato de trabalho, em regulamento interno, e a sua pergunta é muito pertinente. Vamos ao ponto. Se existe um contrato de trabalho, aonde fala que o empregado irá receber um notebook para utilizar o seu trabalho. Está no contrato de trabalho. Além disso, existe um regulamento interno na empresa que fala a destinação daquele notebook que ele está utilizando. Tudo aquilo que ele pode, o que não pode. Lembrando que no contrato de trabalho existe a jornada de trabalho do empregado. Então, um exemplo, o empregado irá trabalhar das 9 às 18 com um intervalo de 1 hora, de segunda a sexta-feira.
Esse período que o empregado está trabalhando é o que se chama jornada de trabalho. E durante esse período, o empregado ele está à disposição do empregador para fazer o quê? O trabalho. Veja bem, se nesse período o empregador informar ao empregado, de novo, através do contrato de trabalho e do regulamento interno de trabalho, que a área de trabalho do empregado está sendo monitorada virtualmente e aquele empregado sabe disso, como ele também sabe que ele não pode acessar e-mail pessoal e ele acessa o e-mail pessoal burlando o sistema da empresa, o empregador, em tese, está sim monitorando o e-mail pessoal do empregado. O que não pode fazer, e é bom deixar isso claro, é o empregador exigir que o empregado dê a senha do e-mail pessoal para ele, ou que o próprio empregador, através de uma forma ilícita, tenha acesso ao e-mail pessoal do empregado. Então, eu entendo que se a área de trabalho está sendo monitorada de uma forma remota, o empregado ele tem ciência disso, ele não pode abrir o seu e-mail pessoal. Se ele abrir o seu e-mail pessoal, o empregador sim estará monitorando. E não existe, no meu ponto de vista, nenhuma ilicitude nesta prática. Ok, Camila? Voltando ao assunto em face da proteção jurídica da empresa. Falamos do contrato de trabalho, falamos da CTPS, falamos do regulamento interno da empresa. Entretanto, existe outra forma de proteção tanto dos empregados quanto dos empregadores. E não podemos esquecer que existe a figura dos sindicatos. Os sindicatos, obrigatoriamente, eles devem participar desta nova relação tecnológica, seja por meio de convenção coletiva, seja por meio de acordo coletivo. O que eu quero dizer com isso? Que aquela empresa que sim utiliza a tecnologia no ambiente de trabalho, ela deve chamar o sindicato naquela categoria e fazer uma convenção coletiva, se forem 2 sindicatos, ou a própria empresa com o sindicato através de um acordo coletivo, onde existam cláusulas específicas para aquela relação de trabalho. Verifiquem que estamos montando uma blindagem em face dos empregados e empregadores com a tecnologia, porque até então, voltando na nossa primeira aula, existe apenas um único artigo, que é o artigo 6 da CLT, que fala sobre teletrabalho. Porém, posso ter um contrato de trabalho? Sim. Posso ter um regulamento interno? Sim. Posso firmar convenção coletiva ou acordo coletivo? Sim. Carteira de trabalho deve ser assinada? Sim. Então, respeitando esses 4 limites, não resta qualquer dúvida que, apesar da atual legislação trabalhista não estar tão atualizada, você, empregado e empregador, pode se proteger. Só que ainda existe mais um aspecto muito interessante, que é o poder de comando do empregador. É o que chamamos de poder diretivo, poder hierárquico, poder de fiscalização, poder disciplinar, que falaremos em uma aula mais para frente. Porém, o empregador ele tem o direito, nos termos da lei, de fiscalizar o seu empregado. Então, se você tem contrato de trabalho, regulamento interno, acordo coletivo, convenção coletiva, carteira assinada, o empregador tem o dever de fiscalizar o que o empregado está fazendo, independente de uma forma remota ou de uma forma presencial. Falamos dos direitos dos empregadores. E, professor Alain, os empregados não têm direito? Claro que têm. Os empregados têm todo o direito em face da legislação trabalhista, a começar pelo respeito à legislação trabalhista. Eu, empregado, não posso ter um emprego onde eu não tenho um contrato de trabalho. O contrato pode ser tácito? Pode ser tácito. Não é o usual, mas ele pode, desde que tenham 2 testemunhas. Agora, veja se você, aí na sua casa ou através do canal da internet, concorda comigo. Quando você monta um contrato de trabalho, existem diversas cláusulas. E se você coloca cláusulas tecnológicas nesse contrato de trabalho, elas devem ficar de uma forma aumentada. Então, o melhor sempre é reduzir a termo. Então, você, empregado, que utiliza meios tecnológicos na sua empresa, deve solicitar, no momento da sua contratação, que o seu empregador faça um contrato de trabalho e coloque a termo tudo aquilo que foi combinado
uso da tecnologia, formas de envio de comunicação, o que pode ou o que não pode. É claro que na omissão vale o que a gente chama de testemunhas. Então, se um empregador, por exemplo, ele fala que o empregado não pode acessar o e-mail pessoal, conforme o exemplo que a Camila deu para nós algum tempo atrás, então isso está de uma forma clara. Agora, se nada é dito sobre o uso do e-mail pessoal durante o horário de trabalho, vai depender de um uso e costume. Na dúvida, coloque tudo a termo. Além disso, isso também é muito importante, o empregado, ele tem direito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem. E onde está essa justificativa? Ela está no artigo 5º da Constituição Federal. Então vamos pensar. Empregado tem direito à sua intimidade. O empregador, em hipótese alguma, ele pode obrigar aquele empregado a passar algum dado pessoal. Não pode obrigar. Isso está contra a lei. Então isso deve ser respeitado porque é um termo constitucional. A vida privada do funcionário. O empregador, em hipótese alguma, ele deve se meter na vida privada daquele empregado. Muito pelo contrário, ela deve ser respeitada. Então o empregador também não pode fazer absolutamente nada que deturpe aquele empregado. Constituição Federal. A honra do empregado. O empregador não pode atacar, independente de qual forma, tecnológica ou não, a honra daquele empregado. E o direito à imagem. Sabe aquela placa que diz sorria, você está sendo filmado? Aquelas imagens são confidenciais. O empregador pode filmar o ambiente de trabalho? Pode, sem problema algum. A questão é, a imagem que aquele empregado tem, ela deve ser guardada nos termos da lei e não pode ser usada para absolutamente nada. Ok? Além disso, os direitos dos empregados. O cumprimento de todas as obrigações do contrato de trabalho. Então, se existe um contrato de trabalho e eu estou trabalhando como empregado de uma forma correta, sem qualquer tipo de dúvidas, o meu empregador, ele deve me respeitar, sob pena de acontecer o quê? De acontecer o que chamamos de rescisão indireta do contrato de trabalho, que também iremos falar na nossa próxima aula. Ou seja, se o contrato de trabalho não está sendo respeitado, o empregado está sendo o quê? O empregado, ele está sendo prejudicado, e isso não pode em hipótese alguma. Pois bem, outro ponto que o empregado precisa ter é o que chamamos de treinamento, reciclagem, cursos. É muito simples. Se existe uma tecnologia aplicada à função daquele empregado e ele não sabe utilizá-la e mesmo assim ele foi contratado, é obrigação do empregador fazer o quê? Um treinamento em face daquela tecnologia. É uma obrigação do empregador montar cursos de reciclagem, porque a tecnologia ela vai o quê? Avançando. Não é mais aquele ofício que falamos em nossa primeira aula das corporações de ofício, aonde um mestre, ou um empregado, ou um artesão, ele fazia o mesmo trabalho por 10, 15, 20, 30 anos. O que acontece hoje em dia é o oposto. A tecnologia caminha de uma forma tão rápida, mas tão rápida, que o empregador ele deve fazer o quê? Ele deve fazer uma reciclagem. E além disso, é importante que se façam cursos. Porque se você fechar esse ciclo, você jamais terá qualquer tipo de problema em face dos direitos dos empregados. Assim, entendemos que existem três frases que existem, que emanam dessa nova relação de emprego. A primeira é a transparência. É fundamental que em qualquer relação empregado e empregador exista a transparência. As regras devem ser muito claras, claríssimas. Então, se o empregado tem alguma dúvida, pergunte. Se o empregador tem alguma determinação, fale. Transparência, para que no futuro nenhuma parte nem outra alegue que não sabia. Além disso, o bom senso. O bom senso é fundamental. Se o empregado ele tem uma tecnologia na mão dele e está no horário de trabalho, por decorrência lógica, aquele meio tecnológico será utilizado para quê? Será utilizado para fazer o trabalho. Empregado está lá para trabalhar, do mesmo jeito que o empregador está lá para pagar o salário de uma forma correta. Então, não fique em redes sociais, não use e-mails pessoais, desde que tenha uma regra específica para aquilo. Ou seja, bom senso. E o terceiro item é referente ao horário de trabalho, onde eu sempre digo, horário de trabalho é horário de trabalho.
Então o empregado ele deve trabalhar e não utilizar aquela tecnologia de uma outra forma ou para um outro meio. Pois bem, de tudo que falamos até agora, é importantíssimo falar sobre a legislação que é aplicada. Como disse, a Constituição Federal, principalmente em seu artigo 5º, ela faz o quê? Ela faz uma grande proteção em face daquele empregado. Então a Constituição Federal, a nossa Constituição Humanitária de 1988, ela sim protege o empregado e protege o empregador. Especificamente, além do artigo 5º, vale frisarmos o artigo 7º da Constituição Federal, que fala do direito daqueles empregados. Então, os empregados devem socorrer ao artigo 5º e ao artigo 7º da Constituição Federal. Além disso, como falamos em nossa aula de teletrabalho, o artigo 6º da CLT, que por uma questão curiosa, ele era o artigo que falava sobre o trabalho em casa, em residência, em domicílio, ele foi atualizado para que conste o teletrabalho. Então temos a proteção da Constituição Federal, temos a proteção da própria CLT, né? E aí eu faço uma pergunta para você, uma pergunta que talvez nem tenha resposta. Posso dar a minha opinião e vou dar, mas que talvez não tenha uma resposta. A pergunta é a seguinte: há necessidade de uma nova legislação trabalhista? A resposta pode ser sim, não ou talvez. Vou dar a minha opinião. Eu entendo que é necessário termos sim uma nova legislação trabalhista. E digo isso porque a CLT é ruim? Não, muito pelo contrário. A CLT ela é um instrumento que dá uma paz e uma segurança jurídica aos empregados como nenhum outro tem em outros lugares ao mundo. Mas, como existe uma atualização da tecnologia e que acaba sendo impregnada na relação empregatícia, que é o que estamos discutindo, é importante que a CLT ela venha uma versão 2.0, 3.0, ou seja, a CLT ela deve ser o quê? Atualizada. E se pegarmos outros instrumentos em outros lugares do mundo, como falei na última aula, o Código de Portugal, ele é de 2003 com uma atualização de 2009, é importante que tenhamos um novo instrumento trabalhista para que possamos ganhar celeridade, para que possamos ganhar tempo e para que tanto empregado quanto empregador, eles estejam o quê? Completamente resguardados em suas funções. Geralmente, quando dou minhas aulas, gosto de deixar um assunto muito importante, que são os princípios, para o final. Muitos professores usam os princípios no começo de suas aulas, porém, gosto de deixar ao final. E já volto para falar dos princípios. Antes disso, vamos ver a segunda pergunta referente ao tema. Olá, professor Alain. Meu nome é Isabela Martini e eu queria saber qual a melhor forma do empregador se proteger em face da omissão que há na lei trabalhista sobre o uso da tecnologia no ambiente de trabalho. Isabela, boas perguntas. Veja bem, essa omissão existe e é isso que eu estava falando há um tempo atrás. Precisamos ter uma legislação? Sim, não. Precisamos utilizar o que existe? Sim, não. Temos que trabalhar com o que existe atualmente. Não adianta ficarmos pensando e se tivermos uma legislação, e se um dia sair. Esse se é muito complicado e um tanto quanto perigoso. Dessa forma, utilizamos a atual legislação. A Constituição Federal de 88, ela garante todos os direitos aos empregados e aos empregadores. E nessa parte tecnológica, como eu disse, a intimidade é respeitada, a honra é respeitada. Então, nessa omissão, utiliza-se a legislação constitucional. Além disso, é possível utilizar uma legislação ordinária, a própria CLT, onde protege os direitos dos empregados, protege os direitos dos empregadores, como contrato de trabalho, como regulamento interno da empresa, como convenções coletivas, como falamos há um tempo atrás. Então, sim, precisamos utilizar a nossa criatividade e, claro, interpretar a legislação para que essa omissão existente ela seja o quê? Banida e que não reste qualquer dúvida. Princípios, como estávamos falando. Sempre quando falo de princípios, gosto de citar o seguinte exemplo. Quando você, estudante, telespectador, quando você era criança, você estava na sua casa, brincando com a sua mãe. E qual era a brincadeira que você fazia com a sua mãe? Sua mãe ensinava você a roubar? Sua mãe ensinava você a matar? A você burlar? Duvido. Isso que sua mãe lhe passou, que você não podia fazer nessas brincadeiras, é o que se chamam
princípios. Ou seja, você na sua casa tem um princípio de não matar, de não roubar, de não burlar uma legislação e etc. Os princípios trabalhistas, eles têm a mesma ideia. Os princípios, eles têm o condão de proteger quando também existe, igual a pergunta que a Isabela fez, em face da omissão, ou o dia a dia de qualquer relação. E dentro dos meios tecnológicos aplicados ao direito do trabalho, nós sim temos princípios que garantem esses deveres, tanto dos empregados quanto dos empregadores. O primeiro princípio que destacamos é o princípio da proteção. A aplicação da norma mais favorável ao empregado e da aplicação mais benéfica ao trabalhador. Ou seja, o empregado, sim, deve ter todos os direitos garantidos. E aí é o que falamos também de hipossuficiência. Como um empregado que está tão abaixo pode bater de frente com uma empresa que está tão acima? Então, é necessário que exista uma proteção, princípio da proteção, em face do empregado e também em face da legislação. Ou seja, a melhor lei sempre irá garantir os direitos do empregado e não do empregador. Outro princípio utilizado na aplicação dos meios tecnológicos ao direito do trabalho é o princípio da primazia da realidade. Se uma ação, como o uso de um e-mail indevido, ou a utilização de uma rede social, ou como uma das perguntas que fizeram, em face do e-mail pessoal. Como era aquela situação que acontecia na empresa? Podia, não podia? Tinha o contrato de trabalho, não tinha o contrato de trabalho? Então, se uma ação dessa, que é uma reclamação trabalhista, ela chega no Poder Judiciário, o juiz ele vai apurar o que de fato aconteceu. O juiz vai analisar a prova documental, porém também irá analisar a prova testemunhal. O juiz ele busca o que chamamos de princípio da realidade, ou seja, fatos mais importantes do que, às vezes, o próprio documento. O juiz tem que entender o que aconteceu. E depois de uma grande interpretação, ele irá proferir a sentença, se podia ou não podia. O terceiro princípio é um princípio muito bacana da área trabalhista, que é o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé na relação, ele é aplicado nos contratos de trabalho. Ou seja, se eu estou contratando um empregado para trabalhar na minha empresa, eu tenho a plena certeza de que o trabalho ao qual ele foi contratado, veja como um contrato de trabalho é importante, esse empregado ele irá seguir. Ou seja, eu, empregador, posso ficar longe da minha empresa, pois eu sei, eu tenho a plena certeza, eu tenho a boa fé de que aquele empregado irá fazer o trabalho da melhor forma possível. Do mesmo jeito que o próprio empregado, ele tem a plena certeza do que está pactuado no contrato de trabalho, ele também irá perceber. Isso é o que se chama da boa-fé na relação empregatícia. E um outro exemplo é o princípio da razoabilidade. Ou seja, é um padrão comum que o homem médio teria em qualquer situação. Veja bem, se o empregado, num decorrer de uma jornada de trabalho, ele resolve, por exemplo, acessar um e-mail para mandar uma mensagem para o seu filho, qual é o problema nisso? Não há nenhum problema. Também não podemos ser tão taxativos, né? O empregador pode fazer no máximo uma advertência, falando, olha, empregado, você não pode mandar um e-mail pessoal durante o horário de trabalho, pois consta no seu contrato de trabalho, consta no regulamento interno da empresa. Ou seja, mandar um empregado embora porque mandou um e-mail pessoal, não pode. É a razoabilidade. Diferente de um empregado, por exemplo, utilizar o horário de trabalho para passar o dia inteiro fazendo o quê? Uma rede social, mandando e-mail, isso não pode. Isso é completamente contra a lei e contra todas essas normas que falamos. Veja bem, recapitulando tudo aquilo que falamos até agora. O que é o mais importante na relação da utilização dos meios tecnológicos no ambiente de trabalho? O primeiro ponto é que exista um contrato de trabalho devidamente escrito, pormenorizado. O segundo ponto é um regulamento interno da empresa. É importantíssimo que a empresa faça um regulamento interno para que nenhuma dessas situações elas sejam o quê? Atacadas. Terceiro ponto, acordo coletivo, convenção coletiva. O empregado não deve ter medo de falar com o sindicato deles. Os sindicatos representam os empregados. Dessa forma, o empregado ele deve sim se socorrer ao seu sindicato. E é importante também falarmos que a utilização dos meios tecnológicos, eles quebram diversos paradigmas. Como falamos com relação ao médico que faz uma operação à distância,
Como falamos com relação ao piloto, que pode sim pilotar um avião à distância, ou seja, essa parte trabalhista, com o decorrer do tempo, ela vai passando por quê? Por uma quebra de paradigmas. Agora, o ponto principal nos meios tecnológicos é quando falamos de velocidade. A velocidade tecnológica é algo muito rápido, diferente da nossa legislação trabalhista. Brinco muitas vezes que em nossas casas temos 2 Windows, ou seja, quando acordamos, abrimos sim a janela de nossa casa para ver o dia. Porém, quando ligamos um computador, também temos uma janela, que é o Windows. Ou seja, a gente pode ter uma comunicação instantânea com quem nós bem entendermos. Ou seja, a tecnologia utilizada nas relações de emprego são permanentes e elas avançam a cada dia. Então é importantíssimo que o empregado sempre esteja atualizado e o empregador esteja fazendo a sua fiscalização. Essa velocidade dos meios tecnológicos, ela é superior à nossa legislação. Então é muito importante que o poder legislativo também esteja atualizado para que possa proporcionar à nossa sociedade saídas jurídicas e não só interpretativas. É importante que o poder legislativo ele escute o que está acontecendo com o povo. É importante que os sindicatos que tenham trabalhadores, teletrabalhadores ou trabalhadores que utilizem a tecnologia no ambiente de trabalho, que eles façam o quê? Que eles tenham uma voz ativa e venham até a casa responsável por montar uma determinada legislação e fale o que está precisando e o que está acontecendo. É preciso ter uma legislação específica para isso, para que não fiquemos apenas interpretando e utilizando a legislação já existente. Todas as partes, no âmbito laboral, devem participar do processo de transparência na utilização da tecnologia. Ou seja, se o empregado tem alguma dúvida, fale com o seu empregador. Se o empregador está insatisfeito, fale com o seu empregado. Chame o sindicato. Fale com o Ministério do Trabalho, por exemplo. É importante que seja feita uma grande fiscalização para que todas as partes estejam devidamente resguardadas. Agora, dou também uma dica aos advogados ou os estudantes que futuramente seguirão as carreiras jurídicas. Advogados, vocês devem estar atualizados em face da tecnologia. É impossível hoje um advogado ou um operador de direito não utilizar uma tecnologia, e a tecnologia de ponta. Hoje em dia falamos, por exemplo, em certificação digital. Em São Paulo, na segunda região, existem varas do trabalho onde você faz uma audiência com monitores na sua frente. São varas do trabalho totalmente digitais. Então é importantíssimo que estudantes e operadores do direito estejam atualizados. Porque veja bem, se amanhã você recebe um caso, advogado, promotor, juiz, você recebe um caso onde exista um meio tecnológico aplicado ao direito do trabalho, como você vai fazer isso? A OAB também tem um papel fundamental. Ou seja, a OAB ela precisa atualizar os seus advogados. Outro dia fiz uma audiência numa vara do trabalho, onde eu tinha máquina de escrever na sala da ordem. Isso hoje em dia é completamente rudimentar. Então é preciso que exista uma atualização para o bem de todos. Nova relação de emprego, empregador e a quebra de paradigmas. Estamos sim em uma nova relação de emprego. Não existe qualquer dúvida que a tecnologia atual que é utilizada no trabalho, ela veio para ficar. Os empregadores devem estar atualizados e os empregados também devem estar atualizados. Dessa forma, chegamos à parte final dessa nossa segunda aula, onde faremos as nossas considerações finais e a nossa conclusão em face do assunto. O que falamos no começo da aula foi sobre a tecnologia que existia algum tempo atrás e que existe hoje em dia. Veja bem, o homem inventou a tecnologia. O homem, quando inventou o fogo, imagina só a quebra de paradigma que foi quando um homem inventou o fogo. A sociedade ela teve que sim a se adaptar ao fogo. Tanto é que o fogo existe até hoje em dia. A roda, por exemplo, que eu saiba, não existe nenhum tipo de veículo que não utilize uma roda. Então a roda foi uma outra criação fundamental dentro da tecnologia. E atualmente a tecnologia digital, ou seja, os meios informáticos, tecnológicos, eles são fundamentais na relação empregado-empregador. É impossível você pensar em qualquer relação. E existe a quebra de paradigma. Por exemplo, quando você, telespectador, você ia a um banco há uns 5, 10 anos atrás,
e você queria fazer um depósito. O que você fazia? Você ia até o caixa, esperava a fila, pedia ao caixa que fizesse aquele depósito ou outra tarefa. Hoje em dia, você faz o quê? Você vai ao banco? Vai. Mas quem atende você no banco? Uma máquina, onde você faz o depósito. As transações são feitas por onde? Pela sua residência. O que demonstra que aquele emprego que existia daquele bancário não existe mais. O bancário hoje em dia ele tem que ser, além de bancário, um técnico em informática, porque é ele que fará toda a programação daquele banco. Então é importante que o trabalho, o emprego, ele acompanhe a tecnologia. Além disso, a tecnologia está em nossa mão. Como eu tenho dito, estou dando essa aula com um tablet em minha mão. Eu poderia estar trabalhando, redigindo uma petição, ou seja, estaria trabalhando, utilizando uma tecnologia. Então é importante que as empresas e os empregados estejam adaptados a esse novo tipo de tecnologia. E para que eles estejam adaptados a esse novo tipo de tecnologia, é importante que exista uma blindagem, tanto para o empregado quanto para o empregador, em face da legislação trabalhista. A estudante Isabela perguntou em face da omissão da legislação trabalhista e, de fato, assim, há uma grande omissão na atual legislação trabalhista em face dos meios tecnológicos. Mas, é o que eu disse, não podemos ficar nos lamentando e falando não tem o que eu vou fazer. É importante utilizarmos os meios que existem na nossa legislação para que, sim, possamos resolver os casos do nosso dia a dia. E o que acabamos fazendo? Acabamos utilizando a Constituição Federal em seu artigo 5º, aonde existe um direito à honra, um direito à intimidade, ou seja, tudo aquilo que o ser humano deve ser respeitado em sua essência. Da mesma forma que existe uma legislação trabalhista que fala tudo aquilo que o empregado pode fazer e tudo aquilo que o empregador não pode fazer. E com essa legislação trabalhista e também com a Constituição Federal, começamos a construir mecanismos para a proteção, blindagem de empregados como empregadores, como o contrato de trabalho, a celebração de um contrato escrito de trabalho com cláusulas específicas, a elaboração de um regulamento interno na empresa. Por que regulamento interno na empresa? Para que as regras também sejam claras. O que o empregado pode fazer com a tecnologia, o que o empregado não pode fazer com a tecnologia. O regulamento interno também pode ser utilizado em futuras ações trabalhistas, tanto pelo empregado quanto pelo empregador. O empregado foi mandado embora porque diversas vezes utilizou uma tecnologia que não podia. O empregado sabia? Sabia. Onde estava isso? No regulamento interno. Ou ao contrário, o empregado utilizou, foi mandado embora, só que não existe nenhum regulamento interno que fale o que pode e o que não pode. O empregado não sabia. Responsabilidade do empregador. Além disso, o sindicato deve ser provocado. Os empregados devem falar com os sindicatos para que existam cláusulas em acordos coletivos, em convenções coletivas que protejam aquele nicho de empregados, para que eles fiquem o quê? Devidamente resguardados. O Ministério do Trabalho deve participar em face de suas fiscalizações. Ou seja, é importante que exista uma grande harmonia de todos os sistemas, para que o empregado, o empregador, o pacto laboral, ele seja o quê? Ele seja respeitado. Além disso, existem 3 premissas básicas aos quais falamos, né? Ou seja, existem premissas. Uma delas é a transparência. A relação empregado-empregador deve ser transparente. O bom senso, é importantíssimo que exista um bom senso entre empregados e empregadores, respeitando os meios tecnológicos, né? E os princípios devem ser seguidos. É importante que o empregado tenha uma proteção quando ele se sentir o quê? Inferiorizado. É importante que, quando entrar uma reclamação trabalhista, o juiz, o órgão responsável por julgar aquela causa, ele faça de uma forma bem pormenorizada tudo aquilo que aconteceu. Não tem contrato de trabalho? Não tem problema. Vamos ouvir a testemunha, vamos colher uma prova, vamos verificar o que de fato aconteceu. E depois, através da terceira premissa, que é o bom senso, com certeza será emanada uma decisão. Além disso, atualização. Tanto o empregado quanto o empregador devem estar atualizados em face do meio tecnológico. Empregados têm que saber para que serve aquele determinado mecanismo de trabalho. Não se esqueçam a palavra para e a palavra pelo. O que é para o trabalho é ferramenta de trabalho. Empregador deve sim fiscalizar. O que é pelo trabalho é salário. Empregado faz o que ele bem entender. É claro, respeitando a transparência e o bom senso nessa relação. Dessa forma,
terminamos assim a nossa segunda aula sobre Direito Eletrônico do Trabalho. Agradeço a sua participação e lhe convido para assistir a nossa próxima aula aqui no programa Saber Direito da TV Justiça. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br, e você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.